Boa noite a todos. Muito obrigado, Delano. Agradeço aí por essa bendita oportunidade, né, de estudar o Evangelho de Jesus junto de vocês, né? Vamos pedir à espiritualidade amiga que ela possa ampliar a nossa capacidade aí de compreensão para que a gente possa tirar o máximo proveito possível do estudo dessa noite, né? Lembrando que o estudo é participativo. Quem quiser, né, fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Eu só vou pedir aí o Delano que, se alguém escrever alguma coisa no bate-papo ou levantar a mãozinha aí, que ele me avise, porque a maior parte do tempo eu não fico na tela aqui da reunião, eu fico num roteirozinho que eu faço aqui para mim não me perder, né? Mas Só aí... uma colocação, Cristiano. A Darlene escreveu aí que eu também achei meio estranha essa palavra, estomagado. Eu fiquei meio assim, na dúvida, estou lendo certo, estou lendo errado. E ela colocou a tradução para nós. Estomagado significa irritadiço, ok? Então, uma pessoa que é bastante irritada é uma pessoa estomagada. Fica aí, né? Mais um aprendizado para nós. Obrigado, viu, Darlene? Cantinho é cultura também, não só religião. Essas expressões, elas são muito usadas, por exemplo, enfesada. Na verdade, tem a ver realmente com a dificuldade de ir ao banheiro. E essa é uma expressão até comum, mas não assim, que é comum no nosso dia a dia, mas ela não é totalmente desconhecida, né? Quando a gente fala, estou enfesada, estou estomagada. Mas tá valendo. Foi uma boa chamada, sim. Bom, gente, então, vamos passar para o estudo, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Tem muitas pessoas que, quando leem esse título, Sede Perfeitos, tomam um choque. Porque a perfeição, ela parece uma coisa muito grandiosa, né? Consequentemente, parece uma coisa que está distante demais da gente. E quando, dentro desse capítulo, a pessoa chega no item, o homem de bem, aí soa até desanimador. Porque esse item, ele cita características de um homem de bem. Ele não cita algumas características. Ele não fala de todas as características do homem de bem e nem tampouco fala das características do homem perfeito. Aí, a perfeição passa a parecer algo inalcançável. Parece o cume de uma montanha gigante, quando a gente olha para cima e pensa que jamais vai chegar lá. Mas não é assim. A perfeição, ela está muito mais próxima do que a gente imagina. A perfeição, ela é algo como uma semente. Como essa semente aqui. Essa é uma semente de laranja. Quantas laranjas tem aqui dentro? A gente não sabe. Mas a perfeição, ela está tão próxima da gente, ela não é essa coisa tão grandiosa quando a gente pensa que a essência dela está em algo que é como uma semente. Então, para a gente entender como pode a perfeição se assemelhar a uma semente, nós vamos ler o item da noite, que é o item 5 e o item 6, que trata aí da parábola do semeador. O Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 9, ele diz o seguinte: Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo-se na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas,
falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. A semente logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 70 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Aqui cabe algumas explicações. No tempo de Jesus, ele falava por parábolas e ele utilizava nas suas parábolas coisas que eram bem próximas ao público que estava ouvindo, né? As pessoas que estavam ouvindo. E nada mais próximo do que, para os hebreus daquela época, do que um semeador. Né? Naquela época, a forma de semear a terra era diferente do que é hoje. Realmente o semeador, ele saía jogando a semente antes de preparar a terra. Então ele jogava a semente, e depois que ele jogava a semente em vários locais, ele vinha com o arado, puxado por um animal, e esse arado ia revolvendo a terra e misturando a terra com a semente. Hoje, o homem faz diferente, né? Ele já vai lá, passa o arado, prepara a terra, aduba a terra, né? Equilibra o pH antes de jogar a semente. Mas na época de Jesus não era assim. E é por isso que ele traz para a gente essas comparações com vários tipos de terreno, porque, na verdade, a semente, ela caía em vários tipos de terrenos diferentes. E a semente é o ensinamento sobre a lei de Deus. Ou seja, a semente é a perfeição da lei de Deus. E essa lei perfeita, ela precisa ser compreendida. E para ser compreendida, ela precisa ser desenvolvida. Né? O semeador da parábola é Jesus. Através de vários missionários, Jesus semeou o conhecimento das leis divinas pelos 4 cantos do mundo. Se a gente pudesse passar uma peneira nas religiões, a gente vai ver que a essência de todas é a mesma. E por um motivo bem simples. O semeador é o mesmo. Ele próprio, Jesus, veio semear o terreno. O terreno somos nós. O conhecimento da lei de Deus é semeado em nossos corações, para que se desenvolva e dê frutos. E essa semente, ela vem desde os primórdios da humanidade. Desde quando o homem olhava os fenômenos da natureza e via ali algo superior, que ele não conseguia explicar, mas ele sabia que vinha de algo superior a ele. Aí, nesse momento, já estavam as primeiras sementes da lei de Deus. E vários vieram, né, ampliando essa semeadura. No Oriente, com Buda, né, nós tivemos aí várias pessoas na Grécia, na Roma Antiga, né, em todos os momentos, sempre tiveram pessoas semeando o conhecimento das leis. Claro que dentro da capacidade de compreensão de cada momento da humanidade.
Moisés foi um semeador, né? Abraão, para nós, foi o primeiro que semeou o Deus único. Depois veio Moisés. E essa preparação toda, essa semeadura toda de diferentes sementes, todas elas preparando o terreno para o semeador supremo, Jesus, que veio semear, então, o conhecimento da forma que a sociedade estava preparada para receber naquele momento. E depois de Jesus, veio o Espiritismo, que não é, a gente não pode chamar de uma semente, mas é o nutriente daquela semente. O que a semente precisa? Ela precisa dos nutrientes da terra, precisa da luz do sol, precisa da água. E o Espiritismo, de certa forma, trabalha na semente dessa forma, para que ela possa se fortalecer, trazendo o conhecimento dentro de uma outra visão, né? Os frutos dessa parábola são o resultado da prática desse ensinamento semeado por Jesus e cultivado por nós. Então, todas as vezes que nós cultivamos esse ensinamento e colocamos ele em prática, nós estamos produzindo. O Mateus, ele segue no mesmo capítulo, só que agora nos versículos 18 a 23, capítulo 13, né, ele segue dizendo o seguinte: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em que, logo, os cuidados deste século e a ilusão da riqueza abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em que produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Sabe aquele panfleto que alguns evangélicos distribuem nas ruas, né? Aquele que geralmente as pessoas embolam e jogam fora sem ler? Joga fora assim que o evangélico vira as costas, né? Pois é, esse panfleto é uma semente. Uma semente que as pessoas nem ligam para ela. É a semente que muitas vezes é comida pelos pássaros do orgulho, do desprezo e da vaidade. Mesmo espíritas, mesmo católicos, mesmo de qualquer outra religião, nós podemos receber esse panfleto, ler esse panfleto, porque dali nós vamos conseguir tirar, com certeza, muitas coisas importantes, dentro, obviamente, do conhecimento que nós temos. Então, é uma semente. Muitas vezes a pessoa recebe a semente com maior entusiasmo,
Quando a pessoa é apresentada, por exemplo, ao espiritismo, ela fica extremamente entusiasmada e quer passar esse conhecimento, ou a semente, para frente. Falar sobre essa nova visão que ela tem do mundo. Mas acontece que na hora de dar o testemunho, na hora de mostrar que entendeu tudo que ouviu, ou seja, na hora de passar pelos perrengues da vida, aí vai tudo por terra. Pois a pessoa não tinha raízes profundas, né, o suficiente para poder sustentar e suportar essas adversidades. Outras vezes, a pessoa recebe e entende bem a semente, o ensinamento. Mas quando ela começa a se desenvolver, se tornando um pequeno arbusto, ela acaba sendo sufocada pelos seus próprios vícios e pelos defeitos. E aí, esse arbusto tomba, sem produzir nada. E há ainda aqueles que, recebendo essa semente, entendem e procuram praticar os ensinamentos, ou seja, procuram dar frutos deste ensinamento. Não é fácil, né? Porque para dar frutos é preciso passar por várias etapas. Essa semente que eu mostrei, semente da laranja, que a gente ficou aqui imaginando quantas laranjas tem aqui, ela precisa passar por todo um processo de crescimento. Ela precisa que as suas raízes sejam fortes, precisa que o seu tronco seja vigoroso e que as suas galhas também sejam fortes para suportar todo o fruto que ela pode produzir. Então, nós recebemos a semente, o ensinamento. Cabe a nós fazer com que essa semente comece a se desenvolver para se tornar uma árvore forte e frutífera. Então, nós não vamos receber o conhecimento hoje e começar a dar frutos amanhã. Às vezes, por isso as pessoas veem uma dificuldade grande quando olham para esse capítulo da perfeição, sede perfeito. Mas, quando a gente começa a adubar o terreno com mais conhecimento, com mais luz, certamente nós estamos preparando para que a nossa árvore cresça forte, saudável e possa sim produzir. Essa produção ela é variável. Então, como está dizendo no Evangelho, uns vão produzir 30, outros 60, outros vão produzir 100. Mas uma coisa é certa. Todos nós, em algum dia, vai passar a produzir o máximo. Ou seja, vai passar a produzir 100. No item 6, o Kardec faz as seguintes colocações a respeito dessa parábola. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre o pedregulho, nenhum fruto dá. Não menos justa a aplicação
encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que os fatos curiosos? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e, depois de as terem ouvido, se conservam frios e indiferentes quanto eram? Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros, e não a si próprios? Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como semente que cai em terra boa e dá frutos. Então, e nós, espíritas? Como estamos tratando a semente que recebemos, primeiramente de Jesus, depois dos amigos espirituais? Nós estamos deixando o ensinamento no meio do caminho para serem comidos pelos pássaros? Nós, quando participamos das reuniões, estamos participando só por participar, sem envolvimento, sem aprofundamento, para criar raízes fortes? Esse é um questionamento que precisamos fazer. Ou será que nós ficamos deslumbrados com o ensinamento, queremos falar da doutrina com todo mundo, explicar os acontecimentos da vida à luz dessa nova revelação? Mas quando o sofrimento nos bate à porta, nós nos voltamos, esquecemos completamente desses ensinamentos. Será que estamos agindo assim? Precisamos refletir. Ou ainda, conseguimos compreender todas as questões do ensinamento, mas não conseguimos colocar em prática, por conta dos defeitos, dos vícios, ou por mero comodismo? Comodismo que é um dos defeitos, né? E achamos que está tudo certo, só porque conhecemos essa revelação. A outra situação que precisamos analisar. Mas, claro, desculpa te interromper, tem como você desligar o áudio da Danice? Está dando uma interferência de vez em quando, eu não consigo te escutar. É Danice não sei o quê, o áudio dela está ligado. Desligou. Isso, desligou, valeu, obrigada. Renata também está com o microfone ligado. Se der para desligar aí, Renata, a gente agradece. Desculpa, viu, Cristiano? Obrigada. Não, tranquilo, Júnior, sem problemas. Não vi não, desculpa. Tranquilo, gente, acontece. Bom, existe a outra situação. Nós já estamos conseguindo produzir frutos? Esse é o objetivo. Né? Compreender a mensagem e colocá-la em prática. Agindo assim, nós alcançaremos a perfeição que, como eu disse lá no começo, ela está em nossas mãos. Não está tão distante. Não é algo tão grandioso no sentido de nos distanciar dela. A perfeição é grandiosa, sim, mas ela está nas nossas mãos. Ou melhor, ela está nos nossos corações. Basta para isso que a gente possa desenvolver essa semente.
Então, a gente precisa entender que tipo de terreno nós estamos sendo. E saber que não importa o tipo de terreno que eu fui até hoje, porque o nosso terreno, ele pode ser arrumado. Ele pode ser preparado a partir do momento que a gente desejar para receber essa semente, para que ela possa desenvolver e que a gente possa dar frutos, se é que a gente ainda não está dando frutos. E essa semente, esses frutos, eles são variados. Porque há várias maneiras de dar frutos. Né? Muitos, quando a gente fala da perfeição, pensam nos frutos que foram dados aí por espíritos que vieram aqui em missões grandiosas. Nós chegaremos lá, nós daremos esses frutos também. Mas, hoje, nós já temos condição de dar algum tipo de fruto. Um fruto de um sorriso para uma pessoa que está na rua, que pode não estar bem. O fruto do bom dia, né, que é o fruto da educação. Para um desconhecido, que muitas vezes pode mudar o dia dele. Então, o fruto, o fruto que nós podemos produzir, nós podemos produzir de várias formas. Ainda que não sejamos perfeitos nesse momento, para produzir 100. Mas nós já podemos produzir alguma coisa. Que seja 1, que seja 10, que seja 30, não importa. O importante é que a gente esteja produzindo alguma coisa. E o que mais tem ao nosso redor são lugares para que a gente possa mostrar a nossa produção. Né? Pessoas precisando de um ouvido amigo, né? Pessoa que quer apenas desabafar. Essa é uma forma de nós mostrarmos a nossa produção, mostrarmos o nosso fruto. Né? Dedicação pelos irmãos que estão necessitados, orações por aqueles que precisam, né? Orações pelo planeta inteiro, que passa por um momento de grande turbulência. Então, nós podemos frutificar procurando ficar de lado dessa briga, dessa guerra ideológica que se instalou, e estar acima disso, produzindo bem. Né? Porque não cabe ao cristão estar fora da realidade do Cristo. Um cristão, ele precisa seguir os preceitos do Cristo. E nós, para que essa semente produza bastante, nós precisamos que o terreno esteja bem preparado. E essa preparação vem através do estudo. Nós precisamos compreender tudo aquilo que nós estamos estudando. O Haroldo Dutra, ele costuma dizer o seguinte: o espírita, ele quer entender tudo sobre a doutrina que traz uma explicação sobre o ensinamento de Jesus, mas ele não entendeu ainda nem Isaías. Isaías é o profeta, né, do Velho Testamento que vem falar
da vinda de Jesus. Então é necessário que a gente entenda todo o processo que aconteceu. Desde a Gênesis, passando por Abraão, por Moisés, por todos esses profetas, para que a gente possa chegar em Jesus e quando lermos o Espiritismo a gente possa entender tudo isso, porque isso é uma evolução. Isso é uma árvore que foi se desenvolvendo até dar o fruto espírita. E para que a gente possa dar frutos, nós precisamos entender o desenvolvimento que aconteceu com essa árvore do conhecimento, para que a gente possa seguir o caminho dela, desenvolver como ela, atingir raízes fortes, troncos robustos, para produzir bons frutos. Então, vale essa reflexão de que nós não estamos tão distantes da perfeição quanto nós imaginamos. Ela está... É uma coisa fácil? Não. Mas muitas vezes nós colocamos essa perfeição num lugar inatingível. E não é. Não é. Dentro da condição que nós estamos, de um mundo de provas e expiações, tanto que nós podemos produzir, porque ninguém vai produzir 100 aqui nesse mundo de provas e expiações. Mas o limite máximo que nós podemos produzir aqui não está tão distante de nós. É bem possível de fazer, de produzir. Então a gente fica com essa reflexão. Gostaria mais uma vez de agradecer aí o Cantinho, né, pela oportunidade, e espero que o estudo tenha atingido aí o objetivo, a expectativa de todos. Passo a palavra agora para o Valdir, que vai dar sequência no estudo aí do Livro dos Espíritos, a 4ª parte das esperanças e consolações. Que Jesus ilumine a todos nós, hoje e sempre. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado aí, Cristiano, pelo estudo. Obrigado a todos, né, pela presença, pela participação, direta ou indireta. E vamos agradecendo a Jesus e continuar o nosso estudo, né? Eu queria, antes, dar boas-vindas às pessoas que estão entrando hoje pela primeira vez. Eu sei que tem pessoas que entraram um pouco depois aí que o Delano fez a abertura, e então dar as boas-vindas, dizer e confirmar o que o Cristiano já falou, né? Existe a possibilidade da participação, de esclarecer alguma dúvida, de fazer algum comentário, de questionar alguma coisa. Então, fiquem todos à vontade, estamos em família, todos são bem-vindos. O Cantinho de Jesus é uma grande família. Então, estamos todos aqui agora em família e todos podemos participar tranquilamente, tá bom? Hoje nós vamos continuar, então, o Livro dos Espíritos. Estamos na questão 989. Eu saí do lugar aqui. Eu tirei do lugar certo aqui. Agora é 989. É a última questão que fala sobre as penas temporais, as penas passageiras, ou as dificuldades que são passageiras. Porque o que nós chamamos de penas são as dificuldades que estamos vivendo por causa das nossas imperfeições, né? Por causa dos nossos enganos passados. Agora estamos consertando, e na medida que nós assumimos essa perfeição aí, ou esse caminho da perfeição aí que o Cristiano acabou de falar, nós vamos começar a produzir frutos bons e vamos deixar de produzir os negativos que trazem sofrimento. A ideia é exatamente essa. Inclusive, essa questão trata disso, né? Ele pergunta aqui na 989. Pessoas A, se bem que não sejam positivamente, tornam infelizes pelos seus caracteres,
todos os que a cercam. Que consequências lhes advirão disso? Então, pessoas A, se bem que não sejam positivamente más. Elas não são más, mas também não são boas. E aí, por não serem más nem boas, direto ou indiretamente, elas tornam infelizes pelos seus caracteres, pelo seu caráter, pelas suas condições, os que a cercam. Que consequências lhes advirão disso? Eu até completaria o Cristiano aí de alguma forma, porque ele falou do bom dia, do boa tarde, do muito obrigado, né? Do boa noite, do com licença, por favor, né? Ele sugeriu isso aí de alguma forma. Então, isso é uma forma de bem. E tem muita gente que não faz isso. Então, quando eu não faço isso, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, por favor, com licença, me perdoe, me desculpe, né? Mas também não deixar as toalhas sujas no banheiro, deixar chinelo e roupa espalhada pela casa, não levar a toalha molhada e colocar em cima da cama. Eu sei que ninguém faz isso, não. Mas, assim, eu estou só dando exemplo porque um dia me ocorreu falar sobre isso pela primeira vez e eu descobri que, na sequência, se eu falei algumas coisas, depois eu fui rever e descobri que tinha umas coisas que eu estava fazendo ainda errado. Certo? Ou não fazendo. Então, quando você fala não fazer determinadas coisas, não é necessariamente fazer mal a ninguém, mas nem bem. E isso, por exemplo, as esposas se tornam infelizes quando, especialmente os maridos, né, as mães, em relação aos filhos, se tornam infelizes quando, pelas suas características, eles deixam de fazer determinadas coisas. Certo? Isso é coisa simples, né? E quais são as consequências disso? É aí que vem a questão delicada. Tá? Eu falei semana passada, e falei em outros dias também, da questão 642 do Livro dos Espíritos. Fala assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. 643. Essa, de repente, é até mais pesada. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Não tem um monte de desculpa que a gente arranja para não fazer determinadas coisas, né? Coisas simples, essas que a gente citou aí. E outras coisas simples também que a gente poderia fazer e que seria bem para as pessoas. Por exemplo, eu não quero condenar ninguém, não, e cada um tem o seu livre-arbítrio, o seu jeito de ser, mas eu vejo muita gente reclamar que recebe muito bom dia pelo Zap de manhã. E aí reclama porque recebe o bom dia, e reclama que enche, e reclama que encheu, e automaticamente diz que não respondeu. Mas será que dá bom dia para as pessoas? Não é obrigado, né? Ninguém é obrigado. Mas será que dá bom dia, ou responder o bom dia que as pessoas nos mandaram? Não seria um ato de bondade, de caridade, alguma coisa assim? E super simples e rápido. Num instante, a gente pega uma mensagem que a gente achou interessante, boa, de bom dia, e passa ela para todo mundo da nossa lista. E aí, não é a mensagem propriamente. Às vezes, é só a satisfação que a pessoa terá de ter sido lembrada. Que tal a gente pensar nisso? Então, a resposta é: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem.
e não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, é uma boa reflexão isso aí, que vai combinar perfeitamente com o que o Cristiano trouxe. Como que você vai entrar nesse caminho da perfeição? Deixando de fazer as coisas ruins, erradas, e deixando de ficar simplesmente de braços cruzados. Eu não faço mal para ninguém e nem bem. Então, agora, para entrar nesse caminho, nós precisamos começar a produzir. Por isso que a parábola fala a semente que caiu em terra boa, ela gerou 30%, 60%, 100%. Como nós não conseguimos, como o Cristiano falou, praticar entre 100, que tal 30? Que tal 1? 2? 1 é melhor do que 0. 2 é melhor que 1. Então, quem sabe todos nós podemos fazer isso, e essa decisão de fazer isso seja a demonstração da semente que caiu em nossos corações. Que semente é essa? É essa semente do chamamento que nós estamos tendo aqui agora. Aqui agora, numa leitura, numa mensagem de bom dia que alguém manda, e aí, qual vai ser? A mensagem de bom dia chegou para mim. É a semente que foi plantada. Se ela caiu em terra ainda complicada, ela não vai em frente, né? Vai ser espalhada, vai ser comida pelos pássaros, vai ser abafada pelos espinhos, ou não vai crescer porque vai cair na pedra. Mas se ela for uma semente que cai numa terra boa, ela vai gerar pelo menos um bom dia de retribuição. Isso aí já é um bem. Ah, mas e se a pessoa que eu mandei o bom dia também não gostar como eu não gosto? Ou como eu não gostava? Aí é problema dela. Mas você fez a sua parte, você plantou a sua semente. A semente que caiu em nossos corações e que já gerou algum fruto é a mesma semente que caiu antes e passou por todo o processo. A semente que eu mando para o coração dos outros, que não gerou frutos ainda, é a semente que um dia caiu no meu, passou por todo o processo, agora vai caindo do outro e vai passar por todo o processo também. Certo? E aí nós vamos desenvolvendo, vamos crescendo, vamos aperfeiçoando. Tá bom? Então, reflitamos sobre isso. Então, vejam, reflitamos todos nós, né, sobre a primeira parte que trouxe a parábola e essas questões que continuam nos chamando a atenção para fazer alguma coisa, para agir, para a ação. Então, vamos à pergunta, à resposta, né? Que consequências lhes advirão por ter causado, direto ou indiretamente, a infelicidade dos outros? Resposta. Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Isso é a resposta dos espíritos, né? Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Expiarão suas faltas, tendo sempre diante da vista aqueles a quem infelicitaram, valendo-lhes isto por uma exprobração. A Darlene foi no dicionário, eu tive que ir nesse também. Exprobrar é fazer censura, é lançar alguma culpa em rosto, inculpar, censurar o outro. Tá? Então, valendo-lhes isso por uma censura, por uma culpa. E isso é sério, porque vejam bem, minha conexão parece estar dando zebra aí, gente.
Acho que voltou. Bom, então, quando nós fazemos o mal, de qualquer tamanho, ou deixamos de fazer o bem, que é um mal indireto, nós automaticamente, na nossa consciência, geramos essa sementinha da culpa. De mágoa, de ressentimento, de alguma coisa assim, que vai gerar no outro e que vai gerar em nós também. Numa relação familiar, as pessoas de uma mesma família, onde não há cooperação, onde as pessoas, cada um deixa que o outro faça, eu então faço o estritamente necessário, atendendo à própria necessidade, né? E é extremamente egoísta em relação ao outro, aquela questão da... A gente chama de colaboração em casa, de ajudar em casa, mas, na verdade, eu ouvindo um dia uma especialista nessas relações familiares, ela falou que não existe esse negócio de ajudar em casa. Existe fazer a parte da sua obrigação na tarefa de casa, por exemplo. Então, o homem que ajuda a mulher em casa, ele não está ajudando, ele está fazendo a parte da sua obrigação, porque ele está colaborando para ele mesmo, no sentido de manter a casa que ele mora em boas condições de habitabilidade. Olha que bacana isso. E o contrário disso? O contrário disso é uma construção de pequenas mágoas do outro lado e pequenas culpas do nosso lado. Aí ele fala aqui que depois, em outra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Aí muitos têm falado de machismo, por exemplo, né? Porque tem comportamentos dos homens, em especial, em que leva para esse lado, que foi intitulado assim, né? De machismo. Esse comportamento, ele é delicado porque hoje eu estou num corpo masculino, mas na próxima encarnação eu posso estar num corpo feminino. Então, noutra existência sofrerão o que fizeram sofrer. Se nessa existência eu prejudiquei, eu deixei de fazer a minha parte, eu exigi, até escravizei as pessoas que convivem comigo, com certeza na outra existência eu virei com aquelas ou com outras pessoas que têm as mesmas características, virei numa posição, vamos dizer, invertida, onde as pessoas com quem eu virei, ou aquelas mesmas, vão fazer comigo as mesmas coisas que eu estou fazendo hoje. Por isso que é importante a gente pensar mais sobre isso. Trabalhar isso aí. E, quando nós buscamos esse caminho da perfeição, o início dele é exatamente partindo de pequenas coisas, pequenas mudanças, pequenas soluções, e não simplesmente de pequenas aceitações. Ah, legal, achei bacana isso. Nossa, muito bonito isso, né? Eu não quero que seja bonito o que eu estou falando. Eu quero que seja prático. Eu gostaria que fosse prático, para mim, principalmente, né? Eu preciso que seja prático para mim e que eu crie condições para fazer isso também, né? E aí, nós vamos, com pequenas coisas, eliminar aquelas pequenas culpas e também as pequenas mágoas. Com isso, nós vamos criar uma sintonia melhor e, na outra existência, nós não vamos sofrer o que fizemos sofrer. Nós vamos receber de bem o que fizemos de bem. Não é melhor? Bom, então aqui, nessa questão, tem alguns pontos que eu queria chamar a atenção. Por exemplo, quando fala de provação, de expiação, principalmente,
O Emmanuel, no livro O Consolador, ele, na questão 246, ele pergunta qual a diferença entre provação e expiação. Aí ele responde assim: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, antes da aprovação, tem a prova. Porque a prova, ela não vai exigir um grande sacrifício. A prova, ou as provas, né, são aqueles fatos naturais que vão acontecendo. Então, hoje eu estou aqui, encontrei com determinada pessoa, e aí é a prova, o encontro com aquela pessoa. Os fatos que nos são apresentados são provas. Dependendo de como nós encaramos esses fatos, eles vão passar a ser provação. Porque se eu simplesmente ignoro algo que eu deveria ter alguma participação direta, eu saí do campo da prova e entrei no campo da provação, que é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso. Por que eu não resolvi quando a prova foi apresentada? Uma certa preguiça ou rebeldia. O que significou isso? Gerou a provação, que é a mesma situação que será reapresentada de forma um pouco mais complexa, mais difícil. Aí vem a provação, eu passo por cima dela, e agora eu já passo de uma forma principalmente mais rebelde, né? Aí eu complico um pouquinho mais a situação. É quando vai gerar a expiação, porque dependendo de como eu passei pela provação, eu transgredi alguma lei divina. E ao transgredir a lei divina, vem a expiação, que é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento delicado, né? Que a gente chama de pandemia. Diante da pandemia, estamos recebendo algumas orientações de como nos comportar. Essas orientações são simples. A orientação é usar máscara, principalmente quando for sair de casa, né? Voltou para casa, lave as mãos com água e sabão. Se não tiver condição de lavar com água e sabão, use o álcool 70 graus ou álcool com gel, né? Evite aglomeração, evite aproximação muito próxima, né? Principalmente externamente. Esses são os cuidados mínimos. Quando nos é apresentada uma pandemia, com todos os cuidados que nós devemos tomar para evitar o contágio, a contaminação, isso é prova. Nós estamos passando pela prova. Dependendo de como nos comportamos durante a prova, ela pode ser transformada em provação. E é aí que vai haver o contágio e ele terá consequências mais ou menos graves, que vai depender de uma série de outras necessidades minhas e, principalmente, depender da rebeldia ou da preguiça ou não que eu utilizei para que ela pudesse ser contraída. Veio a contaminação. Mas suponhamos que eu tenha sido totalmente rebelde, que eu tenha desconsiderado tudo e que tenha desrespeitado as orientações. Eu posso, por isso, que já é contrariar alguma lei, inclusive as leis humanas que estão prevendo isso, eu posso entrar perfeitamente no campo da expiação. E essa expiação
pode, inclusive, levar a uma desencarnação. Porque, às vezes, eu posso ter alguma complicação, que às vezes eu nem sabia, e essa complicação vai ser agravada com a contaminação do vírus e pode chegar à desencarnação por suicídio indireto. Complicou um pouquinho? Complicou. Agora, imaginem as complicações que virão depois desse suicídio indireto, as provações que teremos no plano espiritual, toda uma revisão dos nossos processos e as nossas reencarnações futuras. Tudo isso precisa ser trabalhado, pensado, repensado, para que nós tomemos os cuidados necessários. Ah, mas e as pessoas que não estão se cuidando? Aí entra um outro aspecto importante. Nós que precisarmos nos contaminar, seremos contaminados, cuidando ou não. Presta atenção nisso, que isso é meio complicado, hein, gente? Vocês me ajudem, se achar que eu estou errado, pode falar. Olha só, quem tiver que ser contaminado por alguma razão, será contaminado e passará por todas essas fases, mesmo estando se protegendo. E aí está o detalhe complicado. Mesmo eu me protegendo, se eu tiver que passar por essa provação ou pela expiação, eu vou passar. Tá? Porém, eu vou passar sem culpa, porque eu fiz a minha parte. Então, eu estarei expiando alguma outra falta e estarei me livrando desse processo de culpa do passado que gerou essa expiação ou provação. Então, isso é diferente. Então, as pessoas não vão trazer para nós aquilo que não esteja dentro da nossa necessidade, desde que estejamos nos cuidando. Então, por isso é preciso cuidar. Porque não pode falar, não, já que vai ter que pegar mesmo, então não estou nem aí. Não. Se tiver que pegar mesmo, vai pegar. Mas se estiver se cuidando, vai pegar por uma necessidade diferente, por uma continuação de um processo que vai trazer benefícios. O contrário, o descuido vai trazer malefício, vai trazer consequências que vão ser levadas para outras encarnações. Se eu tiver deixado alguma dúvida em relação a isso, por favor, podem questionar, podem me ligar, pode escrever, mas antes de mais nada, reflitam bem sobre a lógica disso que estou falando. Tá? É importante que eu faça a minha parte. E eu não posso depender da parte dos outros. Aí entra a justiça divina. Deus, na sua justiça, cuida de nós. O Senhor é meu pastor. Nada me falta. Então, Ele cuida. Mas para que Deus cuide de nós, nós temos que fazer a nossa parte. Ou seja, Deus cuida de nós através da lei. A lei é aplicada em nós e por nós através dos amigos espirituais mais próximos de nós que vão nos assistir. Então, o Delano iniciou hoje aí dando depoimento de um contato que ele teve com o seu Baiano. O seu Baiano é um amigo nosso que vem, às vezes, através do Nestor, e ele tem um palavreado bem deles lá da Bahia, né? Ele fala que vem para quebrar um coco. Então, quando ele fala que vai quebrar um coco, significa que ele vai dar uma ajuda especial. Quando ele diz que vai dar uma ajuda especial, ele vai dar uma ajuda especial onde há uma sintonia para que essa ajuda aconteça. E onde há realmente condições para ser ajudado. Por quê? Esses espíritos
são responsáveis pelo cumprimento da justiça divina, porque eles não podem permitir que alguma injustiça aconteça. Então, eu não posso receber um vírus que vem por alguém que não se cuidou quando eu estou me cuidando, a não ser que eu tenha necessidade dele. Então, se alguém que traz isso para mim, traz um benefício para resolver uma questão que eu preciso resolver. Por isso que Jesus fala para amar o inimigo. Porque o inimigo é aquele que traz para nós alguma coisa que, num determinado momento, nós achamos que é mal. Mas depois de entender o Evangelho, nós vamos achar que tudo aquilo que alguém traz para nós é bom, é bem, mesmo o que é aparentemente ruim. Ok? Muita coisa para pensar, né? Então, pensemos. Tá? Aldir, Oi. é bastante complexo isso aí, né? Por exemplo, no meu caso, um ano dentro de casa mesmo, e também porque a minha profissão me permite ficar dentro de casa mesmo. Imagina só se pega uma doença dessa, até tudo isso chegar no meu entendimento de que é merecimento, eu acho que, assim, tem que ter ou um grau de instrução, de evolução bastante grande, né? Porque, a princípio, a gente fica realmente condenando o outro, né? Mas por quê? Por que que eu fiquei? Por que que ele não ficou? E existe essa tentativa de divisão de culpas, com certeza, né? Sim. Então, a tendência nossa é culpar alguém. Isso é comum. Às vezes fala assim, é normal culpar alguém, é normal achar um outro lá fazer uma coisa errada e a gente se prejudicar. Isso é bem comum. Não é normal e não é natural. Tá? A culpa não é do outro. A culpa do outro vai ficar com ele. Quando o outro traz, ele vai trazer alguma coisa em cima da nossa culpa. Certo? Então, a minha culpa já existe. Quando alguém traz alguma coisa, traz algo que vai entrar em sintonia com a minha culpa. Por que que eu estou enfraquecido? Por que que eu estou com... Como é que... Tem um nome aí que fala quando a gente está carente, aí, que está passível de ser contaminado. Como é que chama? Esqueci o nome. Então, Vulnerável. Vulnerável, não? Eu estou vulnerável, isso significa que a minha culpa, que foi construída lá no passado, ou ao longo, não é do passado de outras encarnações, não. Pode ser no passado dessa encarnação mesmo. Eu estou vulnerável e eu preciso resolver aquela questão. Como que eu posso resolver aquela questão? Ela tem uma sintonia com alguns efeitos que esse vírus vai causar. E a tendência é que ele venha me ajudar a resolver a questão. Não é agravar, é resolver. Eu vou receber o vírus, vou aprender com ele, vou me tratar com ele dentro das proporções do efeito que ele trouxer para mim. Tá? Eu posso pegar e não ter nada, eu posso pegar e ter coisas leves, eu posso pegar e ter coisas mais graves, mas continuar encarnado, e eu posso pegar e desencarnar. Certo? Tem várias fases. Todas elas estarão dentro da minha necessidade. Mesmo que haja a desencarnação, essa desencarnação foi a minha necessidade do momento e eu volto ao plano espiritual, se já tivesse a consciência, grato àquele que trouxe o vírus para mim e me ajudou a resolver a minha questão. Ele vai ter a responsabilidade dele, a culpa dele. Porque se essa pessoa que trouxe para mim se contaminou por invigilância, essa pessoa vai ter a responsabilidade proporcional à invigilância dele, certo? E as consequências, naturalmente, que é exatamente o que está lá dentro daquela questão lá. Quando você tem alguma ação ou inação que pode levar à infelicidade para alguém, ou que poderia levar à infelicidade para alguém, mesmo que esse alguém não se sinta infeliz, você vai arcar com as consequências daquilo.
Porque é necessário que o escândalo venha. Certo? O que é o escândalo? É essa situação aí que veio para mim e me levou à desencarnação. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, eu tenho que me esforçar para não ser o instrumento do escândalo e para compreender que, quando ele vem para mim, é uma necessidade minha. E eu preciso arcar com ela e aprender com ela. Ok? Aldir, sim. Só para lembrar o seguinte, geralmente nós temos o costume de pegar situações da vida e fazer como uma operação matemática. A gente pega os fatores para achar o resultado. Na verdade, a gente precisa inverter isso. Nós temos o resultado. O resultado é tudo é bom. A partir do resultado tudo é bom, nós vamos procurar a operação. Então, quer dizer, vai bater aí 300 mil mortes no Brasil. Isso é bom? Isso é bom. Agora, nós precisamos, a partir do resultado é bom, porque tudo na lei de Deus é bom, então isso é bom, nós precisamos partir desse resultado e procurar qual que é a operação. Aí é bom? Por que é bom? Como é bom? Porque se a gente partir do princípio de que pega a operação em si para achar um resultado, a gente nunca vai achar esse resultado bom. A gente sempre vai achar que tem alguma coisa errada. Não é isso? Isso. Exato. Então, aí viria aquela questão assim, né? Bom para o quê? Bom para você que não morreu ninguém nessa família ainda. Seria mais ou menos assim. Mas, na verdade, tudo o que acontece conosco é bom, simplesmente, ou tem algo bom, mesmo que traga dor, que traga lágrima, que traga alguma dificuldade, algum desconforto. Porque nós estamos considerando que tudo que vem para nós vem do Senhor, que é o nosso pastor, e não nos deixa faltar nada. E se ele não deixa faltar nada e permitiu que algo veio dessa forma, é porque por trás desse algo que pareceu ruim, tem alguma coisa boa. Para você tomar a vacina contra o coronavírus, que é a esperança de muita gente, que é a expectativa de muitos, você vai ter que levar uma fincada de uma agulha. E isso não é bom, não. Eu, pelo menos, não gosto, não. Né? Vai ter que levar uma fincada de uma agulha para atender a sua expectativa da vacina. Então, isso é bom ou ruim? Aí vai depender do ponto de vista, da observação de cada um. Se eu considero que a vacina vai ser boa, essa agulhada vai ser boa, vai trazer um bem. Né? Agora, se eu não quiser considerar que a vacina vai ser boa, eu vou achar horrível essa agulhada, principalmente se eu for obrigado. Né? Então, é essa a questão. É isso que a gente precisa passar a observar. Eu sei que é difícil, tá, gente? Eu sei que é delicado. Eu sei que é complexo, tá? Viu, Darlene? Nós não vamos entender isso tudo assim de uma hora para outra. O que nós estamos fazendo é lançando as sementinhas. Essas sementes, elas vão produzir efeitos diferenciados. Então, eu achei muito bacana esse assunto de hoje estar coincidindo com a parábola do semeador. Tudo é distribuição de sementes. E nós vamos assimilando, vamos aprendendo, vamos recebendo e vamos concordando e aceitando de acordo com os passos que vamos dando na busca do entendimento e de acordo com a vontade que temos de entender as coisas. Certo? Eu, sinceramente, eu não acho que é muito difícil entender, não. Eu acho mais difícil colocar em prática. Né? Eu acho que entender está relativamente fácil. Então, eu me abri para esse entendimento. Estou buscando esse entendimento dessa forma, porque ele parece, na visão do Evangelho, da doutrina,
ele parece mais prático, mais sensato até. A doutrina coloca isso para nós dessa forma, né? Aí agora eu preciso assimilar isso, porque, por outro lado, a doutrina não me propõe que eu receba e aceite tudo como foi colocado. Não. Eu preciso aceitar porque eu estou alimentando a minha fé raciocinada. Para eu alimentar a minha fé raciocinada, eu preciso de material que me ajude a raciocinar com lógica. Então, a fé inabalável que eu estou alimentando é a fé raciocinada. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão, o fato, o acontecimento, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Então, para que ela seja inabalável, ela tem que ser racional. Para ela ser racional, ela tem que explicar o fato. Ela tem que retirar o bem do fato, seja ele qual for. E aí nós vamos retirar o bem do fato. Retirar o bem do fato significa eu entender o bem que tem por trás daquela situação, daquela tragédia, às vezes, e respeitar as pessoas que ainda não entenderam. Esse é um outro aspecto importantíssimo. Então, eu preciso, e aí está tudo isso dentro daquela questão, porque quando eu aceito, quando eu compreendo, e quando para mim está super simples, mas eu ajo de tal forma que desrespeita a crença do outro, que ainda pensa completamente contrário, eu estou deixando de praticar o bem e estou levando uma certa infelicidade para essa pessoa. Então, a pessoa que teve uma perda e que não tem nenhum conhecimento, que não tem nenhuma abertura para aceitar esse conhecimento que nós estamos buscando, então é uma pessoa que eu preciso ter cuidado ao falar com ela sobre isso. Então, lá fora, quer dizer, fora desse ambiente nosso aqui, eu não falaria assim com determinadas pessoas, porque eu sei que essas pessoas ficariam ofendidas. Elas ficariam infelizes. Então, eu teria, em nome da instrução e em nome da orientação, eu estaria ativando a infelicidade das pessoas. Aí entra uma outra coisa importante que nós vamos aprendendo, que é desenvolver a sensibilidade pela dor do outro. Saber nos sensibilizar com a dor do outro. Saber, se for o caso, nos emocionar com a dor do outro, mesmo tendo conhecimento. Abraçar o outro, respeitar o outro, calar diante da situação dele, que às vezes é o momento mais apropriado, é a forma mais apropriada de respeitá-lo e de fazer com que ele nos sinta junto dele. Ser espírita não é fácil. Ser cristão não é fácil. Porque ser cristão, a gente tem que aprender a ser maleável. A gente tem que aprender a respeitar o outro, independente da crença do outro. O cristão que não respeita a crença do outro e que não respeita o outro e que fica tentando mudar a opinião do outro, que fica tentando mudar a crença do outro, esse não é cristão. Esse é aspirante a cristão. Ele está buscando. Porque, vejam bem, quando nós pegamos o Evangelho de Jesus, lá no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Jesus se dirigindo aos discípulos, aos apóstolos, que iam sair fazendo as primeiras pregações, ele recomenda a eles para não procurar os gentios, para não entrar na cidade dos samaritanos.
procurai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ao encontrá-las, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, de graça recebestes, de graça dai. Vamos refletir na grandeza e profundidade desses pequenos versículos do início do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Quando ele diz, não procurar os gentios. O que simboliza os gentios? Eram aqueles que não tinham e não queriam religião e nem orientação desse lado. Eram aqueles que estavam no mundo. Eram aqueles que estavam voltados para as coisas do mundo. Então ele diz, não procureis os gentios. Ou seja, não entre em discussão com essas pessoas. O Kardec, lá no Livro dos Médiuns, fala disso também. Que não adianta você procurar e tentar convencer uma pessoa que não tenha um mínimo de aceitação de alguns dos princípios da doutrina ou do espiritualismo. Aí ele diz também para não entrar na cidade dos samaritanos, porque os samaritanos tinham uma crença deles. Eles tinham o meio deles de conviver com a religiosidade. E eles eram considerados discriminados, inclusive, e eram criticados pelos outros, os judeus, os fariseus, por exemplo, tradicionais, porque eles praticavam a crença deles de uma forma diferente. Aí Jesus fala que não era para entrar na cidade deles, porque eles já tinham a crença deles. E fala para procurar antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel somos nós. Somos todos nós que estamos aqui buscando o conhecimento. Por isso que eu estou falando tudo isso para todos nós, para todos vocês. Porque nós somos as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que se pode significar a ovelha perdida da casa de Israel? É aquela ovelha que já não é bode. Né? Ou seja, ela já está sensível, já está disposta, ou pelo menos pronta para receber alguma coisa. Mas ela está perdida porque ela já recebeu algo que não foi suficiente. Por isso, agora, ela está perdida buscando um caminho, buscando uma orientação. Então, essa ovelha, ela vai se reunir numa sala de Zoom para receber a mensagem do o reino dos céus está próximo. O Cristiano falou que a perfeição está próxima. Porque a perfeição pode-se dizer que é o mesmo que a penetração no reino dos céus. Está próximo. Nós vamos curar os enfermos. Porque quantos de nós está enfermo sem a enfermidade propriamente dita? Ele pede para limpar os leprosos, porque a lepra é o agravamento de uma enfermidade, como é o agravamento dessa pandemia. E ele pede para curá-los. Curar como? Eliminar a doença? Não. Eliminar o campo propício à doença. Então, nós estamos fazendo aqui agora isso, cada um fazendo consigo mesmo, eliminando o campo propenso à doença, pela orientação dos cuidados que precisa ter e pela orientação da tranquilidade que precisa ter diante da possibilidade da doença aparecer. Porque a cura é quando o conhecimento virá para nós com a intensidade capaz de nos deixar tranquilos. Quando ele fala para ressuscitar os mortos
são todos aqueles que não estão atentos para a sua condição espiritual. E expulsar os demônios é expulsar o mal que existe, o engano que existe em cada um de nós. Esse engano, nós falamos no início, que o Cristiano falou também, todos eles são formas de mal. Ele está pedindo para expulsar isso. Então, nós vivenciamos aqui, hoje, agora, tudo isso que Jesus ensinou. E o mais interessante, gratuitamente. Ninguém pagou por nada que está sendo feito ou falado aqui. Certo? É claro que os recursos são pagos, mas existem meios de pagar pelos recursos para que nós estejamos aqui hoje, cada um com seu celular, com seu iPhone, com seu computador, com seu notebook, com preços variados, mas cada um teve os recursos para ter esse aparelho que tem aí agora, que está proporcionando isso. Então, está tudo certo. Vou terminar com uma mensagem da Joana de Ângeles, que chama Espíritos Doentes. Quase todos somos espíritos doentes. Eu acho que ela foi generosa quando ela disse quase todos. Guardamos paixões, mantemos opinião arraigada, dominamos corações, desenhamos sentimentos, conservamos animosidades, iluminados pela caridade divina, escondemos o sol da crença por detrás da nuvem da dúvida. Tocados pelo amor universal, em mensagem vigorosa, dilatamos a força da ociosidade, intrigando e invalidando esperanças, lutando pelo egoísmo em construções vulgares do prazer pessoal. Fascinados pelos altos cimos, ainda sonhamos com a terra, lutando nos seus poderosos comandos. Fraternistas, dirigimos consciência sob o rede de palavras, atos ou pensamentos hostis. Somos quase todos espíritos doentes. Mas a semente que se recusa a morrer não enseja a árvore oportunidade de viver. A água que se não submete não movimenta dínamos que beneficiam a vida. O trigo que se obstina ante o esmagamento não favorece oportunidade ao pão. Da tua enfermidade surgirá a morte da forma, para crescimento da fagulha de luz de que és constituído. Repetindo, da tua enfermidade surgirá a morte da forma, para crescimento da fagulha de luz de que és constituído. Ninguém te pode acusar por trazeres a lama de ontem e o lodo de hoje nos pés, transformados em feridas. Sem o sulco que a dor rasgou em seus tecidos, o avanço teria sido impossível. Sem a enfermidade, a esperança não teria razão de ser. Sim, somos espíritos doentes. Quase todos. Caminhando para Jesus, que em se fazendo embaixador da vida verdadeira, trocou as excelências do seu reino para buscar-nos e, doando-se a todos, espíritos em jornada, faz-se o pão da vida para alimentar-nos na difícil trajetória da evolução. E, finalizando essa mensagem, que está no livro Messe de Amor, capítulo 57, ditado pela Joana de Ângeles, ao Divaldo Franco, nós vamos pedindo a Jesus, que é o nosso pão da vida, para nos alimentar na difícil trajetória da evolução. Trajetória essa que, ao ver as dificuldades,
mas ao ver as facilidades que o Evangelho de Jesus vem nos apresentando, vendo o conhecimento, o ensinamento, a instrução, a vibração, a assistência espiritual para todos nós, nós podemos dizer tranquilamente a Jesus que o agradecemos por tudo que temos recebido. Nós temos recebido muitos pedidos de orações pelas pessoas que estão no momento delicado da enfermidade. Temos orado por essas pessoas. Essa nossa família do Cantinho de Jesus tem orado por aqueles que fazem parte ou não desta família e que hoje estão passando pela dificuldade da doença e da dor. Mas nós temos certeza que Jesus e seus mensageiros estão conosco, estão nos assistindo em nome de Deus, porque todos fazem parte de um contexto de valorização, de manutenção da vida, não necessariamente da vida física, mas da vida espiritual, dessa centelha de luz que todos somos e que permanecerá acesa, independente da existência do corpo físico. Então, mais uma vez, por tudo isso, nós agradecemos Jesus, agradecemos a oportunidade. Eu, particularmente, agradeço a audiência, a participação e a atenção de todos vocês. E esperamos voltar na